Fala, cantores, beleza? Meu nome é Estácio, sou professor de canto e nesse vídeo você vai descobrir o que é o aparelho vocal e por que saber sobre o seu funcionamento vai acelerar o seu aprendizado e melhorar na sua habilidade de cantar. A primeira coisa que devemos saber, antes de tudo, é que todo o nosso aparelho respiratório é responsável pela produção de um elemento muito poderoso na comunicação humana, a voz. A nossa voz é o elemento principal para podermos cantar. Mas é importante entendermos que não é só o ser humano que consegue cantar. O canto é um mecanismo de comportamento presente em várias espécies. Tudo que envolve interação social entre os animais está relacionado ao canto. Por exemplo, nos mamíferos temos o homem. Antes mesmo de falar, nós, quando crianças, aprendemos a cantar. Primeiro através do choro, é como a gente se consegue comunicar, depois com balbúcio, que é a emissão de sons sem sentidos e aleatórios, e aí vem canções simples, geralmente o mesmo som que escutamos quando estamos sendo minados. E por fim, a fala, sem lapidação, que é quando escutamos um bebê e a gente pensa, poxa, onde é que coloca a legenda, onde é que bota aí o closed caption aí? E com lapidação, que é quando existe uma comunicação mais clara. Também nos mamíferos existem outras espécies de primatas, algumas espécies de lobos, elefantes, os felinos. Nas aves temos todas as espécies de aves canoras, como canários, papagaios, araras, bem-te-vi. Nos anfíbios nós temos os sapos coachando e até debaixo d'água temos as baleias e os golfinhos emitindo sons para sua comunicação e acasalamento. Tudo isso que nós falamos acontece em virtude desses animais terem interação social uns com os outros da mesma espécie em forma de bando. Nos primeiros momentos de vida, temos uma interação com os nossos pais. Algumas espécies somente com a mãe. E quando chegamos na fase mais adulta, ou menos dependente nas suas devidas proporções, temos comunicação com outras pessoas. No final das contas, o canto nos seres humanos é também um importante mecanismo de interação social. É no canto que conseguimos despertar emoções. Ninar um bebê é um grande exemplo de despertar essas emoções, que pode ser de prazer, quando você coloca o seu filho para dormir pela primeira vez na sua casa, ou de impaciência, de ter que colocar o seu filho para dormir às 3h47 da manhã, pois ele acordou com fome e você está morrendo de sono também. A música gera emoção e ativa várias estruturas cerebrais. Dentre elas está o sistema límbico, que é responsável pelas emoções e comportamentos sociais. Há também nesse processo a liberação de neurotransmissores, como a dopamina, que é responsável pela liberação do prazer, endorfina, que é responsável pelo controle do corpo em situações de estresse, serotonina, que é responsável pelo controle do humor, e a ocitocina, que é o hormônio do amor, responsável pelo controle de ansiedade e gera sentimentos de calma e segurança. Vou te contar aqui uma história rápida. Feche os olhos e imagine o seguinte. Você vai passar uma semana de férias nos Estados Unidos, em Las Vegas, com alguém que você gosta muito. Essa é uma viagem muito especial, pois você já tinha planejado ela já há algum tempo. E essa viagem é um sonho que você está realizando. Fique de olho fechado. Chegando em Vegas, assim que você sai do aeroporto, vai de encontro com a máquina de apostas e decide jogar, só para ver no que é que dá. E por incrível que pareça, o universo te dá uma boa notícia e nos primeiros minutos em solo americano, você consegue faturar $500 mil. Eu acredito que com essa história você deve ter colocado um leve sorriso no canto da boca e sentir uma sensação boa de prazer, mesmo sabendo que é somente uma história e que isso não aconteceu. Isso se dá porque você acessou uma parte do seu cérebro no sistema límbico responsável por liberar dopamina. Nosso cérebro é capaz de liberar esses neurotransmissores também quando conseguimos cantar uma música especial para uma pessoa especial. Quando estamos cantando uma música que gostamos, sentimos todas essas sensações correndo pelo nosso corpo. Aconteceu comigo quando eu pedi a mão da minha esposa na nossa festa de noivado. Foi na sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018. Estávamos todos nós, familiares e amigos, numa churrascaria no bairro Maraponga, aqui em Fortaleza. Era por volta mais ou menos das 22h30 e eu tinha que fazer o pedido em algum momento, claro. Todos já sabiam o que ia acontecer e o que ia rolar, mas a emoção estava a mil. Nessa churrascaria, tinha um moço fazendo música ao vivo, fazendo voz e violão, e eu pedi para ele para eu cantar
e tocar uma música que lembrava os nossos momentos, a nossa música, né? E fazer um pedido. A música é Meu Bem, da banda Catedral. E na hora que eu estava cantando essa música, me veio vários sentimentos que ficavam rondando no meu corpo. Mas na hora eu senti uma imensa sensação de prazer, que é a dopamina, uma sensação de controle emocional, endorfina, um sentimento de calma e segurança, que era a ocitocina. Eu senti que naquela hora, o que eu mais queria era cantar para ela e fazer ela se sentir segura comigo. Eu senti que meu corpo e mente estavam conectados com ela. Foi uma das melhores sensações que eu tive ao cantar. Mas esse vídeo não é somente sobre a minha história de noivado e sobre os efeitos da música do nosso corpo. No caso, iremos aprender nesse vídeo sobre todos os componentes fundamentais na sua habilidade de cantar. Vamos induzir o nosso corpo a liberar esses hormônios, aprendendo técnicas de canto e tendo mais consciência músico-corporal. Vamos começar aprendendo melhor sobre o nosso aparelho vocal. Eu estou chamando de aparelho vocal, mas você deve conhecer melhor como aparelho respiratório e aparelho fonador. Eu divido o nosso aparelho vocal em 4 partes. Você sabendo dessas partes e entendendo como cada um funciona, o seu aprendizado vai ser muito mais rápido de verdade. Então essas são as 4 partes que eu divido em produtores, vibradores, articuladores e ressonadores. Antes de saber mais detalhadamente sobre essas partes, devemos considerar nossa voz como um instrumento musical e que ele é o mais perfeito de todos. Põe na sua cabeça, todos nós podemos cantar bem. A maneira de emitir o som influi essencialmente na qualidade boa ou não do canto. Depende da posição dos órgãos vocais, do modo por que se passa a corrente de ar na saída dos pulmões e na passagem pela laringe, da flexibilidade da garganta, da abertura da boca em posição oval e da refração do ar contra o véu palatal. Cantar bem é produzir sons com naturalidade, sem forçar os músculos vocais. A melhor voz não serve quando maltratada. Para cantar, não basta apenas ter uma boa voz. Você precisa também de uma boa técnica e consciência do que está acontecendo com a sua estrutura vocal. É preciso buscar a qualidade da voz e não forçar. É preciso também trabalhar para sempre estar relaxado ao cantar. A respiração, a boa utilização dos ressonadores e articuladores e um bom fortalecimento nos músculos da laringe são os pilares que, bem trabalhados, resultam num bom aperfeiçoamento vocal. Liberte-se para cantar bem. A voz sempre conta alguma coisa. A voz revela alguma coisa do cantor. E a voz deseja e provoca uma reação no ouvinte. Se você parar para pensar um pouco de tudo que foi dito até o momento, sempre que falamos algo relacionado à voz, estamos falando sobre os 4 elementos vocais. Então vamos começar com os produtores. São aqueles responsáveis pela respiração. São os órgãos que fornecem a corrente de ar. O sistema respiratório está constituído por um conjunto de órgãos tubulares e alveolares situados na cabeça, no pescoço, na cavidade torácica e são responsáveis pela nossa respiração. A respiração é a primeira e última relação entre o homem e o mundo exterior. Normalmente, não damos a devida importância à nossa respiração. Não sabemos ao menos como ela ocorre. Esquecemos dessa forma que, além do fornecimento de energia ao organismo e purificação do sangue, é um dos elementos básicos na comunicação verbal. A respiração, e principalmente a expiração, é fundamental para a vibração das cordas vocais e, portanto, para a produção da voz. A matéria-prima do som é o ar. Por isso, a respiração correta é a primeira coisa que você deve aprender para educar a sua voz. Durante todos os meus estudos, meus anos de estudos, eu percebi que 90% do cantor é a respiração. A respiração tem um processo de funcionamento de fôlego, como uma sanfona, e ela possui 3 fases. 1. A inspiração. O ar penetra pela cavidade nasal, onde o ar é umedecido, filtrado e aquecido, percorre a laringe, passando pelas cordas vocais e seguido pela traqueia, brônquios e pulmões. Com a entrada de ar nos pulmões, o tecido pulmonar aumenta de tamanho e o músculo diafragma desce. A inspiração para o canto deve ser curta e rápida. Não se pode dizer que no canto a inspiração é exclusivamente nasal. Utiliza-se constantemente a inspiração bucal e nasal, principalmente quando precisamos fazer micro-respirações na hora de cantar.
onde eu estou mudando de frase para outra, por exemplo. Nesse caso, a respiração bucal é a mais eficiente e mais rápida para me dar a quantidade de ar que eu estou precisando naquele momento. Quer ver? Vamos fazer um experimento. Eu vou cantar a música Ciranda Cirandinha e eu vou te mostrar na tela onde respirar, exatamente onde respirar. Fazendo isso, você vai conseguir concluir essa frase normalmente sem esforço, certo? Eu quero que você repita 2 vezes, uma respirando pelo nariz e outra respirando pela boca, como se tivesse tomado um susto, assim, beleza? Não com essa expressão, não é isso, é só como se estivesse tomando um susto. Então a música vai ser assim: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Agora a segunda vai ser respiração bucal. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. É mais fácil e eficiente quando dominamos também a respiração bucal. Isso nos dá muito mais agilidade na hora de inspirar. A segunda coisa da respiração é a expiração. É a saída do ar dos espaços pulmonares, é onde há uma redução do tecido pulmonar, o diafragma volta para a posição relaxada, a coluna de ar toma sentido inverso, pulmões, brônquios, traqueia, laringe, cavidade bucal e nasal. Ou seja, o processo inverso. É aqui que realizamos o ato de cantar. E a terceira forma é a pausa. É onde ocorre o intervalo entre as 2 fases anteriores. Inspira, pausa, expira, pausa. Quando fazemos exercício de respiração, ela pode ser longa ou curta. Quando estamos no nosso modo automático, geralmente a pausa ocorre de maneira rápida e quase imperceptível. Então, beleza? Além das fases da respiração, existem também os tipos de respiração. Eu vou listar aqui 3 tipos de respiração e o porquê eu acho que a segunda é a melhor para cantar. Vamos lá. Respiração predominantemente superior, ou respiração torácica. É a que se realiza através do movimento da parte superior dos pulmões. Esse tipo permite entrada mínima de quantidade de ar. A capacidade respiratória ela é menor e é muito frequente, principalmente quando o indivíduo está em constante estado de tensão, angústia, ansiedade, né? E quando tal respiração se realiza, podemos notar a elevação da região superior do tórax, principalmente dos ombros. Então, nessa movimentação, a gente tem um registro de maior tensão localizada na região do pescoço e ombro, maior desgaste de energia durante o mecanismo de respiração. Então, muito cuidado com essa respiração, que é a nossa respiração do dia a dia. A segunda respiração é a respiração predominantemente inferior, que eu chamo de diafragmática intercostal. É a que se realiza através do processo do preenchimento total dos pulmões devido ao movimento do diafragma. Verifica-se a entrada de maior quantidade de ar e de oxigenação em todo o pulmão. É a respiração dos bebês. Ocorre normalmente quando estamos dormindo de maneira inconsciente. Nosso objetivo é deixá-la consciente. Para isso, eu vou te passar um exercício para você deixar essa respiração mais automática e consciente. Vamos lá. Você vai pegar um livro qualquer, não precisa ser uma enciclopédia, e deitado você vai colocar na região aqui entre o seu abdômen e o seu tórax, onde fica o diafragma. E tente movimentar ele com a sua respiração. No começo vai ser um pouquinho mais complicado, pois a gente não está habituado a fazer esse tipo de respiração. Na verdade, perdemos o costume de respirar que nem os bebês. Parece que quando a gente vai ficando adulto, a gente desaprende a respirar. Na verdade, a gente desaprende um bocado de coisa. Mas eu aconselho você fazer esse exercício pelo menos durante uma semana, todos os dias. Pode ser antes de dormir, depois que acordar, pode ser quando você estiver mexendo no seu WhatsApp, bota o livro que dá certo. Faça de 3 a 5 minutos, que depois dessa semana sua respiração vai começar a querer ficar automática. Entenda que a voz ela pode ser produzida por qualquer tipo de respiração, porém, a sua qualidade torna-se superior se você utiliza a respiração diafragmática intercostal. Isso porque nós temos menor tensão localizada, menor desgaste de energia, maior apoio, mobilidade, consequentemente, a gente vai ter também um aumento da nossa capacidade respiratória. Aqui podemos usar todo o potencial da nossa respiração, por isso que eu aconselho ela e o que eu acho a melhor. E por último, nós temos a respiração mista.
que é aquela respiração que apresenta tanto movimentação superior quanto a inferior. Embora seja melhor do que a primeira, ela não é muito indicada. Ocorre geralmente em pessoas que ainda não automatizaram a respiração inferior, apesar de já ter iniciado o trabalho específico. Existem exercícios mais avançados onde se trabalha esse tipo de respiração. Ela tem como objetivo fazer você ter mais controle sobre a sua capacidade respiratória e de apoio. Mas, como eu disse, são exercícios bem mais avançados. A respiração ideal, ao meu ver, é a diafragmática intercostal, a inferior, ou, como eu gosto de chamar, a respiração dos bebês. Ela é mais profunda do que a torácica e ela é mais regular, com alterações entre rápida e lenta, de acordo com a situação da nossa situação de fala ou situação de canto. É essencial observarmos se há sincronismo entre a expiração e a fonação, ou seja, a expiração e a sua fala. Deve-se observar que quando você está cantando, deve fazer algumas perguntas. Você utiliza o ar residual, que é cantando até o esgotamento do fôlego, usando a sua reserva de emergência? Você diminui a intensidade vocal no fim de frases? Quando você canta, você sai atropelando as palavras, passando uma por cima das outras, em cima das pausas necessárias? Caso ocorra, você não está coordenando corretamente a respiração com a fonação. A respiração é um mecanismo importante para a fonação, seja no canto, seja na fala. Lembre-se, 90% do cantor é a respiração. A sua coordenação deve ser muito bem realizada, pois uma incoordenação poderá levar o cantor a ter fadiga vocal, falta de ar e até mesmo levar a alguns problemas mais sérios envolvendo alterações das cordas vocais decorrentes de abusos, como é o caso de nódulos. Para a produção da voz, porém, é importante pensar na inspiração e na expiração como um movimento único. O alargamento do tórax tem que ser aproveitado ao máximo. Enquanto se produz som, você sempre deve ter uma atitude de inspiração, mantendo assim o tórax aberto e o diafragma abaixado. Nessa condição, você tem todo o controle, apoio, necessário para a produção do canto. Para isso, eu uso uma técnica que eu chamo de técnica do xixi. Você vai colocar uma força como se estivesse no final do xixi. Essa pressão vai fazer você deixar suas costelas mais abertas por mais tempo. Tenha cuidado para não parecer um pombo quando for cantar. Tenha controle dos seus esfíncteres também, viu? Quando você for fazer a técnica do xixi, use a técnica de maneira adequada. A cada nova frase cantada, o processo se repete. O tórax encolhe para expulsar o resto do ar antigo e imediatamente expande, trazendo novo suprimento de ar para produzir para a próxima frase. Devemos encher a base do pulmão, as laterais, até as costas, sem levantar os ombros. Vamos fazer um teste. Você vai falar uma frase igual um padre rezando a missa. Eu vou passar de tom em tom e eu queria que você repetisse comigo. A frase é: Ruth roubou o rádio de Rita e correu rumo à rua do Rio Reno. Tente fazer com um R bem exagerado, né? R. Ruth roubou o rádio de Rita e correu rumo à rua do Rio Reno. E você vai fazer como se fosse um padre falando. Ruth roubou o rádio de Rita e correu rumo à rua do Rio Reno. Você falar no finalzinho. Amém. Então essa é a ideia da frase. Então eu vou passar de meio em meio tom e eu queria que você me acompanhasse. Beleza? Ruth roubou o rádio de Rita e correu rumo à rua do Rio Reno. Ruth roubou o rádio de Rita e correu rumo à rua do Rio Reno. Ruth roubou o rádio de Rita e correu rumo à rua do Rio Reno. Ruth roubou o rádio de Rita e correu rumo à rua do Rio Reno. Ruth roubou o rádio de Rita e correu rumo à rua do Rio Reno.
ele correu rumo à rua do Rio Reno. É normal você sentir falta de ar antes de concluir a frase. Se você utilizar a técnica do xixi, fica muito mais fácil e com o tempo acaba se tornando mais natural. Quando eu peço aos meus alunos, no início das aulas de canto, para inspirarem profundamente, 80% inspiram com uma elevação forçada nas costelas e clavícula, mantendo os músculos abdominais contraídos, erguendo os ombros, às vezes ficando vermelho, tensionando o pescoço. Essa respiração forçada tem consequência desastrosa, em primeiro lugar, para a voz. A laringe fica sob alta pressão. Pior, se a pessoa não articula bem, trancando os maxilares, a pressão é dupla e as cordas vocais podem não vibrar livremente. Sabendo disso, eu vou passar uma série de exercícios que vão te ajudar a controlar essa respiração e fazer com que você automatize cada vez que for fazendo. Minha recomendação é que você faça pelo menos 7 minutos por dia e que você tenha cuidado ao fazer esse exercício de respiração. No primeiro sinal, por menor que seja de sonolência, pare imediatamente e deixe o corpo voltar ao normal e volte a fazer o exercício. Corre um risco de você acabar desmaiando com um exagero. Então vamos lá, faça junto comigo. Você vai ficar de pé, colocar sua mão na região das costelas, deixar suas pernas separadas, mais ou menos na altura dos ombros, certo? Se inclinar um pouquinho para frente, mantendo a coluna reta e inspirar normalmente. Eu vou fazer aqui de lado, só para vocês terem uma visão maior. Você vai expandir o seu tórax de forma mais natural. Você vai sentir o alargamento dessa região e como está inclinado, vai ser mais difícil de levantar os ombros ou estufar o peito. Então vai ser mais ou menos assim. Você vai inclinar um pouco, não precisa ser muito. Cuidado também com a coluna, para você não entortar a coluna. Você vai inclinar para frente, mantendo a coluna reta, vai inspirar e vai soltar. Só isso. Inspira e solta. Inspira e solta. Preste bastante atenção se você não está tensionando a região do pescoço. Segure o ar por 7 segundos e expire o ar totalmente como uma sanfona de uma vez só. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Você vai inspirar, segurar por 7 segundos e soltar todo o ar de uma vez, certo? Fazendo efeito sanfona, beleza? Você vai repetir esse processo e vai tentar perceber o que o seu corpo faz para deixar o ar ir para baixo e aos poucos você vai fazendo esse exercício e indo para a posição normal, ereta. Eu recomendo que você faça 7 vezes e ir mudando de posição. Cada vez que muda, repete mais 7 vezes. O objetivo é você conseguir fazer essa mesma respiração com o corpo ereto, da mesma maneira que você faz com o corpo levemente inclinado. Então, eu estou aqui, inclinado, fiz as 7 vezes. Eu vou um pouquinho menos, fiz as 7 vezes, faço totalmente em pé. A ideia é você expandir essa região. Beleza? Até se tornar natural. Beleza? Feito esse exercício e compreendido como ele funciona, você passará para o próximo exercício que eu chamo de panela de pressão. A ideia é você fazer a mesma coisa do exercício anterior. Só que ao invés de você soltar todo o ar de uma vez, você vai soltar o ar fazendo som de S, como uma panela de pressão. Procure manter o som estável, homogêneo e sem variação de intensidade durante 7 segundos. Mas tenha cuidado. Esse exercício pode facilmente tensionar a região da laringe. E não é isso que queremos. Essa intensidade que você vai colocar será no diafragma. Lembrando, mais didático que eu posso dizer é que você, quando você for fazer esse exercício, coloque aquela pressão, a força de fazer o xixi, a técnica do xixi. Beleza? Esse exercício vai te ajudar a entender o significado de apoio, pois toda energia vem do diafragma. E é de lá que vem a sustentação da energia. Então, a gente vai fazer o seguinte, que eu vou ficar nessa direção aqui. Você vai inclinar o seu corpo, inspirar e fazer som de S, panela de pressão. Você vai fazer isso 7 segundos. E toda vez que você fizer esse exercício, 7 vezes, tudo é 7. Faz 7 vezes por 7 segundos
Cada vez vai subindo um pouquinho até ficar de forma ereta. Você vai usar essa ideia, a técnica do xixi. Bota o diafragma para fora, expande as costelas, você vai conseguir fazer esse exercício bem mais fácil. Cuidado sempre, né, relembrando para não tensionar a região da laringe, beleza? A energia vem daqui, não vem daqui. Lembre-se, no ato de cantar, todo o ar deve ser aproveitado, ou seja, transformá-lo em som. Para isso, é necessário que haja o maior controle possível e isso se dá com bom uso do diafragma. Passando dos produtores, vamos ao segundo grupo, que são os vibradores. Não é nada disso que você está pensando não, viu? É aqui onde se encontram as pregas vocais. Sei que temos aquela nossa mentalidade de 12 anos, mas é pregas vocais mesmo. A vibração na passagem do ar forma os sons fundamentais. Depois de ter se mantido numa quietude longa na infância, a laringe resolve crescer violentamente e vai dobrar de tamanho no homem e aumentar metade do tamanho da mulher na puberdade. Isso aqui é só uma historinha para a gente entender como é que funciona aqui a nossa laringe. Isso explica as vozes parecidas das crianças e diferenciadas na puberdade. Durante esta fase de crescimento, os rapazes passam por uma mudança vocal, devendo ser realizada até os 18 anos de idade. No sexo masculino, há uma queda de 8 tons e no sexo feminino, de 2 a 3 tons, dependendo. Entretanto, ocorre uma verdadeira mudança vocal nas mulheres na menopausa, onde é visível a perda dos agudos, pois os hormônios que dão características específicas da feminilidade cessam sua atividade por volta dos 40 anos, deixando a voz feminina mais grave. Já nos homens, ocorre o contrário. Com a chegada da senilidade, há uma redução da taxa hormonal, deixando a voz mais aguda. Por isso, as vozes dos idosos tendem a se parecer também. Falando sobre pregas vocais, durante a inspiração, as cordas vocais elas são abertas. Na expiração, elas se unem. O ar passa por elas, com pressão, e fazem elas vibrarem. Do maior ao menor número de vibrações. Isso vai depender da altura dos sons graves ou agudos que você vai querer produzir. A voz tem o poder de sugestionar, persuadir, seduzir, podendo fascinar o ouvinte, despertando nele inúmeras emoções e sentimentos. Cada pessoa tem sua voz tão característica quanto a fisionomia ou a sua impressão digital. Por isso que eu sempre digo, quando você for cantar, cante com a sua voz, com a sua personalidade. Não imite o cantor que você admira, não tente imitar ele. Não cante tentando ter a voz dele ou dela. Em vez disso, se inspire nele. Veja o que ele ou ela fez para chegar no nível vocal onde ele está agora. A nossa voz sempre está emocionalmente afinada. Ela traduz inúmeros elementos que entram em sua formação, seu acabamento e que se fundem, se completam e conferem colorido e mostram como é a sua personalidade. Quando falamos sobre a parte dos vibradores, no aparelho fonador, pensamos logo de cara nas pregas vocais. Normal. Só que não é só das pregas vocais que fazem parte dos vibradores, fazem parte da laringe. Claro que ela é responsável pela criação sonora. Só ela não trabalha sozinha. Existe uma série de músculos e cartilagens que auxiliam e são tão importantes quanto as pregas vocais para a realização do som produzido, certo? É bom que saibamos pelo menos o básico do funcionamento da laringe para podermos ter uma boa qualidade sonora de maneira saudável. Se o ar é combustível e os pulmões é o tanque, podemos dizer que a laringe é o motor. E se você não cuidar bem do motor, seu funcionamento vai ser comprometido. Está aí aparecendo na tela a foto da laringe e todas as suas divisões, seus músculos intrínsecos. Eu sei, é muita coisa para processar, mas eu vou falar aqui de forma um pouco simples, um pouco mais simples, para você entender melhor quais são os principais músculos da laringe, beleza? Então, existem os músculos adutores, são aqueles músculos responsáveis por fazer o fechamento da glote no momento da fonação e controla a diferença de intensidade da voz. São os músculos arentenóides, chamados também na literatura de interarentenóide, 2 oblíquos e um transverso. Existe o cal, que são os cricoarentenóides laterais, TA externo, que são os tireoarentenóides externos e tíreo muscular. Existem também os músculos abdutores,
aqueles que atuam durante a inspiração, abrindo as pregas vocais, que são os CAP, cricoarytenoides posterior, da parte vertical e horizontal. E existem também os músculos tensores, aqueles que alongam e encurtam as pregas vocais, fazendo o controle das diferentes frequências de voz, que são os músculos CT, cricotireoides, e TA interno, tireoarytenoides, certo? Só uma observação. Com exceção do músculo AA, transverso, todos os outros músculos eles estão em pares, beleza? Vou colocar aqui um vídeo bem explicativo para você ver como é que funciona. A laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pão de Adão, produzido por uma cartilagem. A laringe é formada por uma série de cartilagens, articulações e músculos. A cartilagem cricoide está unida à traqueia. As cartilagens arytenoides estão ligadas ao cricoide. A tireoide está ligada à cricoide. E a epiglote está unida e a tireoide por trás do osso ióide, beleza? As articulações entre as cartilagens arytenoides e cricoides permitem com que as pregas vocais se aproximem ou se separem durante a passagem de ar entre elas, impedindo a sua passagem. De modo semelhante, entre as articulações entre a tireoide e a cricoide, permitem que as pregas vocais se alonguem e se encurtem, aumentando ou diminuindo a sua tensão. Os 9 músculos da laringe são aqueles que, ao se moverem, as cartilagens das articulações executam as ações de aproximação e separação das pregas vocais. De todos eles, apenas um único músculo é responsável pela separação das pregas vocais, o CAP, sendo, portanto, o único a ser considerado respiratório por permitir a passagem do ar para os pulmões. Os 8 músculos restantes se encarregam de aproximar as pregas vocais de diversas formas. Estes músculos podem ser considerados como fonadores, pois regulam a tensão e a distância das pregas vocais. De forma que, além de proteger a entrada de ar nos pulmões, ao aproximar as cordas vocais, permitem que essas vibrem durante a passagem do ar, criando uma variada gama de tons que representa a voz humana. Quando eu iniciei os meus estudos em fisiologia da voz, eu conheci o músculo tireoarytenoide, ou TA, certo? Ele tem 2 feixes, o TA externo e o TA interno, com função de fechar e encurtar as pregas vocais, no momento da emissão, respectivamente. E o mais importante que eu aprendi é que ele é o principal protagonista na produção de sons graves, dando uma voz característica mais densa, certo? Eu também entendi que, se não trabalhasse os meus agudos, eles seriam sempre difíceis, sempre mais apertados, pois agora era outro músculo intrínseco da laringe que precisava ser acionado, que era o cricotireoide, ou seja, o músculo CT. Sua principal função é o alongamento das pregas vocais para a emissão de sons agudos. Assim, quanto mais o CT contrai, produzindo o alongamento da prega vocal durante o canto, mais a voz soa tênue e leve, favorecendo a emissão da voz média e aguda, ou voz de cabeça, que é o registro leve. A gente está vendo aqui nessa animação os cordões verdes que representam o músculo TA sendo alongado a partir da contração do músculo CT, em vermelho, na figura, parte reta e oblíqua, realizando um movimento de báscula da cartilagem tireoide. Eu chamo esse movimento de báscula de abaixar a laringe. Tanto ao TA, podemos dizer que suas qualidades são evidentes, pois é ele que dá expressividade à voz. E o seu uso é um dos principais atributos do canto popular. Mas assim, nem tudo é perfeito. O TA externo, responsável pelo fechamento glótico na fonação, glote é o espaço compreendido aqui entre as pregas vocais. Ele é formado em sua maioria de fibras brancas, que dão ao músculo a agilidade necessária para a proteção das vias aéreas, principal função da laringe. Mas faz dele um músculo extremamente fadigável. Assim foi mais fácil compreender porque todo mundo que canta com mais TA, ou seja, canta com mais voz de peito, sem treino muscular, está fadado a ter maior cansaço focal em suas performances. Falar e cantar grave demais, com a voz pesada, fora da sua tessitura de conforto, pode ser bastante prejudicial. Existem 2 tipos de estrutura vocal, a voz de fala e a voz de canto. Você já parou para pensar por que você fica rouco quando canta algumas músicas, mas quando você passa o dia inteiro falando, muitas vezes não acontece nada com a sua voz? Isso pode ser respondido pelo simples fato de você estar cantando
com a sua voz de fala, colocando a sua voz no local errado. Quando nós falamos, a nossa estrutura vocal está preparada para receber uma quantidade de energia necessária para realizar a fala. Naturalmente, a nossa laringe se movimenta da maneira correta, fazendo com que todos os músculos trabalhem de maneira igual e eficiente. Faça o seguinte para entender melhor. Coloque a sua mão aqui na região da laringe e diga o seu nome completo e em voz alta. Pode fazer agora. O que deve acontecer é uma movimentação natural, onde a laringe não faça movimentos bruscos. Ou seja, você vai sentir apenas uma vibração e, dependendo da entonação da sua voz, uma leve movimentação para cima ou para baixo. Porém, quando cantamos de maneira errada, nós depositamos muita energia na nossa estrutura vocal, gerando muita tensão que resulta em desconforto. Uma tosse, uma sensação de ranhura na garganta, aquela sensação de voz apertada. Para te mostrar o que acontece com a nossa estrutura muscular, faça o seguinte: encoste os seus dedos aqui, ó, na região da laringe, que é onde ficam as suas glândulas salivares. Agora engula um pouco de saliva e sinta o que acontece com os seus músculos aqui da garganta. Sentiu? Isso acontece quando você canta sem dar devida atenção para a sua laringe, e é por isso que às vezes você sente dificuldade de cantar, porque você está tensionando a sua laringe, está tensionando a sua região vocal. Também quando você canta com a sua voz de fala. Entenda, a nossa voz de fala acontece na região grave e médio grave da nossa voz. No meu caso, essa região que vocês estão escutando aqui nesse vídeo. A voz de canto geralmente acontece na região médio grave para aguda. Por exemplo, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Aqui eu dei um exemplo de voz de canto. Agora eu vou fazer a mesma música na minha voz de fala, nessa região que vocês estão escutando. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Percebe que a voz perde um pouco do brilho? O ideal é você conseguir cantar com a sua laringe na região da sua voz de fala. Ou seja, você deve usar a sua voz de canto na região da voz de fala. Para isso, eu tenho um exercício inicial que vai te ajudar a baixar a laringe e deixar a sua voz de canto na região da voz de fala. Ou seja, quando você for cantar, se utilizar essa técnica, você vai deixar a sua voz bem mais suave e conseguir atingir algumas regiões da voz que talvez você pensasse que nem conseguiria. E você vai fazer com que a sua laringe se comporte da mesma forma que ela estava quando você disse o seu nome. É o seguinte, você vai segurar aqui na região da laringe, a parte onde fica o pomo de Adão aqui na glote, e você vai simular um bocejo. Nessa hora, você vai sentir a sua laringe baixando, ou seja, fazer com que o músculo CT baixe a cartilagem tireoide. O exercício é você fazer essa movimentação primeiro simulando um bocejo. Depois você vai fazer a mesma coisa sem precisar abrir a boca. E por fim, descobrir e entender como você vai realizar essa movimentação sem precisar exagerar nesses recursos. E claro, deixar essa movimentação natural e voluntária. Quando eu ensino fisiologia da voz para os meus alunos, pretendo dar a eles um mínimo de entendimento sobre as funções, características e predominância destes e outros músculos envolvidos no processo fonador. Como todo instrumentista precisa entender, precisa conhecer melhor o seu instrumento para executá-lo, eu acredito que o condicionamento técnico tem um papel para dar ao cantor maior domínio sobre toda a sua musculatura vocal. A meu ver, a compreensão e o funcionamento desse versátil aparelho, assim, da nossa voz, pode ser um grande diferencial no aprendizado do canto. Eu aconselho bastante você realmente fazer esse exercício de baixar a laringe e tentar deixar automática cada vez mais, certo? Outra dica que eu posso dar quando você estiver fazendo esse bocejo é você simular que tem um ovo dentro da boca. Assim você vai também conseguir baixar a sua laringe, certo? É um processo um pouco estranho no começo, mas com o tempo você vai se acostumando cada vez mais. Subindo um pouco mais o nosso aparelho fonador, nós chegamos nos articuladores. A articulação consiste na produção adequada dos distintos fonemas pertinentes de cada idioma.
O sistema articulatório utiliza-se da nossa cavidade bucal, ou seja, os lábios, dentes, bochecha, véu palatal, que é o palato duro e palato mole, ou seja, o céu da boca, e mandíbula. Para que a articulação seja perfeita, é necessário que os elementos citados acima estejam em condições saudáveis. Segundo Edmund Brand Mello, a mandíbula relaxada é muito importante para a fonação. Sempre que falamos com a nossa mandíbula relaxada, a voz soa mais tranquila. Ao contrário, quando você articula com a mandíbula presa, né, com ela tem mal a articulação, a gente cerceia a liberdade da propagação dos ressonadores. É o que a gente vai falar daqui a pouco. A articulação ela deve ser vigorosa, capaz de desenhar os fonemas que compõem as palavras enunciadas. A clareza de mensagem depende da precisão com que os articuladores trabalham, como articulamos as nossas palavras. Sem precisão, a compreensão do que é dito fica prejudicada, certo? A clareza de expressão oral é dada pela articulação correta das frases, das palavras, das sílabas, dos sons que as compõem. A articulação correta pode ser compreendida nos seguintes itens: saber articular as sílabas que formam as palavras, saber erguer a voz nas consoantes finais das sílabas e das palavras, saber que jamais a consoante pode ter duração maior do que as vogais, e a articulação deve ser cuidada, observada, ouvida e sentida. Devemos exercitar nossos órgãos fonoarticuladores para que a nossa articulação apresente qualidades necessárias para o canto. Na língua falada, os sons são chamados de fonemas. Os fonemas são vogais e consoantes. Ao todo, possuímos 12 fonemas para as vogais. E a forma bucal das vogais deve ser obedecida para que tenham uma projeção e a sonoridade sejam bem emitidas. Vamos fazer um exercício de articulação básica para as vogais. Eu falo uma vogal e eu queria que você repetisse aqui comigo. As vogais podem alongar-se ou abreviar-se conforme a sua acentuação. Elas são divididas em vogais orais, que são subdivididas em vogais abertas e fechadas. Então faça aqui comigo. A, E, I. Essas são as vogais abertas. O, U. Essas são as vogais fechadas. A mesma coisa serve para as vogais nasais, para completar os 12 fonemas. An, en, in, É aqui, nos articuladores, onde expressamos a música cantada através dos textos melódicos. Quanto mais nós cuidamos da articulação, ou seja, quanto mais articulamos as palavras cantadas, mais suave e fácil vai se tornar cantar. A ideia é articularmos de maneira automática. Para isso eu vou fazer aqui junto com vocês um exercício de frases para articulação. Mas para ele funcionar, você vai fazer com exagero e com o tempo você vai deixando cada vez mais natural. Para começar, vamos falar algumas palavras e deixá-las bem articuladas. Então, comigo. Amava, mastigava, balada, composto, bondoso, procurou, parceiro, gladiador, tabuleiro. Agora vamos falar algumas frases para treinar essa articulação. Lembre-se sempre, exagere bastante para deixar natural. Faça comigo. O presente de prata é um primor. Preparei uma festa na prefeitura em ritmo apressado. O bloco está sublinhado. O atlas é do atleta. Traga o meu troco dentro de 3 horas. Trindade trabalha no trapézio com um trapezista. Patrícia trouxe o trevo de 4 folhas. Para você treinar com outros materiais, eu sugiro que a partir de hoje você comece a articular com letras de música que você gosta. Pegue um trecho dela, pode ser um refrão, tente cantar um pouco mais articulado, o mais articulado possível, certo? Pegue o refrão dessa música ou uma estrofe. Fazendo isso, você vai começar a se acostumar com as palavras mais articuladas. E você vai perceber que é mais fácil cantar quando você faz com que as pessoas entendam o que você está cantando. Então, eu vou colocar aqui na tela um trecho da música Anti-Amor e você vai perceber nessa frase que algumas sílabas estão em maiúsculo. Esse maiúsculo significa que eu vou dar uma atenção maior
e um apoio, um ataque um pouco mais forte nessas músicas, nessas sílabas. Então vai ser assim, ó. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Por fim, chegamos à última parte do aparelho fonador, os ressonadores. O sistema de ressonância é o mais flexível de todo o aparelho fonador. É o que dá as características estéticas da nossa voz e é o mais modificável. Os ressonadores são os nossos alto-falantes. É aqui onde o som ressoa e faz com que as outras pessoas escutem nossas palavras. É através do uso adequado e equilibrado que a voz pode ser utilizada com um tato à distância. Com o uso adequado desse sistema, você consegue transmitir as suas emoções, dar diferentes cores e brilhos, e isso significa um grande e refinado trabalho muscular, beleza? As cavidades de ressonância são faringe, cavidade nasal, fossas nasais, cujo principal papel na fonação é reforçar ou não os harmônicos, dando um aspecto vocal final ao indivíduo. Ou seja, quanto maior a qualidade, quanto maior trabalho nesses músculos, maior a qualidade vocal. É possível acrescentar um quarto ressonador formado pela projeção e arredondamento dos lábios. Os 4 principais ressonadores do aparelho fonador é faringe, peito, essa parte aqui, boca, fossas nasais e maçãs do rosto e cavidade labial, certo? A emissão dos sons graves e agudos não se produz da mesma forma. Vamos lá. Nos sons graves, registro de peito ou primeiro registro é uma voz mais cheia, de grande volume, e vai acompanhada de ressonâncias das paredes torácicas. Nesse caso, as cordas vocais vibram em toda a sua extensão e grossura e a estrutura laríngea se adapta fisiologicamente descendo. Nos sons agudos, entra em ressonância a parte supraglótica, essa parte daqui de cima, e a ressonância é claramente bucal-facial. Esse seria a transição entre o registro de peito e o registro de cabeça. Isso é um assunto para um outro vídeo, que são registros vocais. Para deixar registrado aqui, quando cantamos, nosso corpo todo entra em ressonância. Não dá para separar onde o som vai reverberar. Só que dependendo da nota que você está dando, a reverberação vai ser mais evidente em um local, seja peitoral, para voz grave, seja cabeça, voz aguda, ou maçãs do rosto, para voz mista. Como eu falei, os ressonadores são responsáveis pela nossa qualidade vocal. É como se eles fossem os nossos alto-falantes. Uma pessoa que não tem um treinamento adequado, um treinamento nos ressonadores, ou seja, não tem os músculos faciais bem exercitados, por exemplo, eu costumo comparar eles a pessoa que tem um ressonador de caixinha de som da China BL. Ela pode ser muito boa, mas você sabe que ela não está te dando o melhor som. Ainda falta alguma coisa, embora você não saiba o que é. Por outro lado, se você tem um treinamento adequado nos seus ressonadores, trabalha para que eles sempre estejam em dias. Eu comparo essas pessoas com a caixa de som da JBL, paga nós. Você sente claramente uma diferença na qualidade sonora que essa caixa te oferece. Então, para melhorar ainda mais os nossos alto-falantes, ou seja, os nossos ressonadores, eu tenho um exercício inicial, ideal, que vai fazer você perceber que os seus músculos faciais não estão fortalecidos o suficiente para te dar uma boa qualidade vocal. Imagine um camelo ou uma vaca comendo. Bom, esse é o exercício. Você vai fazer essa mastigação, só que diferente. Eu chamo de mastigação plus. O que você vai fazer? Você vai imaginar que está mastigando um chiclete grande, sabor limão. Você tem que fingir que está uma delícia. Ou seja, além da mastigação, vão ter caretas por causa do limão. E elas têm que ser bem feias. Faça toda essa movimentação emitindo sons contínuos por 30 segundos. É o suficiente para você começar a sentir uma sensação de dormência e cansaço nas maçãs do rosto. Se em 30 segundos você não sentiu esse cansaço, das duas, uma. Ou você tem essa musculatura reforçada, ou você não fez o exercício com o exagero necessário. As pessoas têm que olhar para você e pensar que você está ficando doido. É mais ou menos isso. Aumente gradualmente o tempo como um desafio para você. Quanto mais fortalecida essa região ficar, mais qualidade vocal você vai ter. Então o exercício é basicamente assim. Vamos lá. É desse jeito mesmo, é pagação de mico.
Mas é uma apagação de mico que futuramente vai trazer um benefício para você. Sua voz vai ficar plus. Então, ó. Bem exagerado. Quanto mais exagerado, melhor. 30 segundos. Esse é o suficiente para você começar a sentir essa região aqui bem dormente. Somente esse exercício não vai resolver todos os problemas, mas já é um começo. Todos os exercícios que eu passei até aqui são iniciais. Existe uma série de outros exercícios que ajudam a desenvolver cada parte do nosso aparelho fonador. Mas entenda que eu preciso do básico para chegar no avançado. Dê a devida importância aos exercícios fundamentais, pois são eles que vão ajudar você a começar a cantar melhor. É uma escadinha. Cada exercício que você faz e deixa automático é um degrau que você está subindo. E quanto mais você sobe, mais rápido você soltará o cantor escondido dentro de você e você vai ter muito mais prazer em cantar. Você está liberando cada vez mais dopamina no seu corpo e cantar agora faz parte da sua vida. Deixa aqui nos comentários TA e CT, só para deixar o pessoal na curiosidade. E se você acha que mais alguém deveria saber sobre esse conteúdo, marca essa pessoa aqui nos comentários. Aproveita e me segue também nas redes sociais, nas redes que estão aparecendo aqui na sua tela, para você saber ainda mais como despertar o cantor adormecido que está dentro de você. Muito obrigado e até a próxima.